Muito bom dia a todos. Durante várias semanas, como todos vocês se recordarão, nós ouvimos várias notícias de que a Rússia estava a provocar a fome a nível mundial, de que a Rússia estava a bloquear os portos ucranianos e era por isso que nós tínhamos um aumento significativo dos preços nos cereais ao nível mundial e que isso iria aumentar ainda mais a fome. Como vocês também bem se lembram, eu publiquei aqui vários conteúdos, sobretudo socorrendo-me de documentos oficiais da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, em que basicamente aquilo que se provava através desses documentos era que o aumento dos bens alimentares ao nível mundial já vinha a acontecer há muito tempo. E que o dos cereais também, cada um de forma específica, já vinha a aumentar ainda antes do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Depois, o que seguiu também acabei por mostrar ainda aqui há poucos dias, alguns documentos por parte da FAO que demonstram que houve uma quebra, uma redução do preço tanto do trigo como do milho, nesse mesmo no mercado destes dois géneros de cereais, em que isto teria ocorrido em junho. Ora, se teria ocorrido em junho e nós só tivemos um acordo relativamente à libertação dos portos ucranianos, ou pelo menos para o escoamento de bens a partir dos portos ucranianos, em finais de julho, o que é que teria acontecido antes? Portanto, o que é que teria levado a esta redução dos preços? Ora bem, isto, a meu ver, foi uma demonstração de que, na verdade, aquilo que eu tinha andado a dizer e a provar através de documentos oficiais correspondia à verdade. É que não só a Rússia não é responsável pelo valor, pelo aumento dos bens alimentares a nível mundial, o que não significa que a intervenção militar não tivesse tido algum peso parcial, nem sequer é maioritário ou o peso como mais influente nessa mudança nessa variação de preços. Não quer dizer que não tivesse tido influência, porque claro que sim, é mais um fator que acaba por agravar a situação. O problema é que vem agravar uma situação que de si só já era provocada por um conjunto de outros fatores e que conheceu um aumento exponencial, sobretudo através da pandemia, porque os custos de transporte e os custos de produção aumentaram significativamente e isso fez com que se tornasse mais caro, mais oneroso a produção e também a aquisição ou comercialização desses mesmos bens alimentares. Basicamente, para mim, é o que isto significa. Mas agora reparem, eu vou partilhar convosco um conjunto de saídas que nós na altura, algumas notícias que nós na altura víamos, e reparem como, na altura, aquilo que se dizia. Ora bem, ainda a 22 de junho, muito recentemente, nós tínhamos aqui, por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que responsabilizava a Rússia pela crise alimentar mundial. Depois tudo que o resto segue é retórica, é dizer que a Rússia está a desviar cereais produzidos na Ucrânia, a dizer que está a destruir infraestruturas civis, a dizer que está a assassinar e a deslocar milhares e milhares de pessoas, que a Ucrânia de facto é o celeiro da Europa e agora esse celeiro não está a poder contribuir para saciar as necessidades a nível mundial. Portanto, isto era o que basicamente o Departamento de Estado norte-americano dizia. Reparem que mesmo o The New York Times acabou por publicar uma notícia já a 24 de julho em que a Rússia avisou os Estados africanos de que não é sua a responsabilidade pela diminuição da oferta de alimentar. E basicamente todos os órgãos de comunicação social ocidentais, sobretudo os portugueses, que cegamente seguem um preconceito e tentam encontrar tudo aquilo que se pode enquadrar no preconceito, em vez de tentarem perceber e compreender verdadeiramente o estado das coisas, acabaram por alinhar sempre incondicionalmente nesta narrativa a dizer que a Rússia estava a influenciar e era responsável pela fome
a nível mundial. Ora bem, a Rússia era então, segundo esta narrativa, responsável pela fome a nível mundial e, basicamente, com o acordo que a Rússia celebrou, com os dois acordos que a Rússia celebrou com as Nações Unidas e com a Turquia, e o acordo que a Ucrânia também celebrou com as Nações Unidas e com a Turquia, basicamente aquilo que veio fazer foi a libertar mais bens alimentares e veio influenciar a queda dos preços dos cereais, veio repor os valores que estavam ainda antes da pandemia e agora sim vamos saciar a fome a nível mundial, certo? Bom, aquilo que o Expresso já veio dizer esta semana, através de um conjunto de outras fontes, e que passou completamente despercebido aos órgãos de comunicação social, foi que, afinal, o desbloqueio dos portos ucranianos não resolve a subida de preço e a escassez. Ora, a grande surpresa, os custos com os transportes e as petrolíferas que insistem em ganhar muito, os clientes acabam por ganhar pouco, portanto, é cortado esse acesso. Isto é surpresa para quem? Isto é surpresa só mesmo para quem não acompanha a variação dos preços e não acompanhou as análises que foram, as diversas análises realizadas, basicamente este fenómeno, o que é que influenciou o aumento dos preços. Portanto, 70% desse aumento, eu já indiquei num vídeo anterior, ocorreu ainda antes do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Portanto, não podemos imputar e dizer que a responsabilidade é da Rússia, quando depois, para o mais, nós temos de perceber no que é que a Ucrânia é verdadeiramente forte. E a Ucrânia, em termos agrícolas, onde tem verdadeiramente impacto, é ao nível do óleo vegetal e ao nível da produção de milho. São estas as duas grandes virtudes da Ucrânia a nível mundial. A nível de trigo, claro que a Ucrânia também produz, claro que a Ucrânia também exporta, mas o seu impacto no mercado do trigo é muito reduzido. E tanto assim é que eu até cheguei a anunciar na SIC Notícias que houve um acordo que tinha sido celebrado entre o Egito, o maior importador mundial de trigo, para efeitos sobretudo de pão e depois também para a transformação, para poder vender a outros mercados, mas sobretudo para efeitos de produção de pão para consumo interno. O Egito é o maior produtor, é o maior importador mundial de trigo e o Egito tinha rompido um acordo que havia sido celebrado com a Ucrânia para adquirir à Ucrânia trigo ucraniano. Portanto, se a Ucrânia tivesse esse peso tão significativo e fosse de facto a Rússia o elemento decisivo para assegurar que a fome a nível mundial poderia pelo menos acabar ou ser mitigada, por que motivo é que o Egito, onde já tivemos várias crises políticas, tudo por causa do pão e continuamos a ter, vamos ter agora a partir do ano que vem, sobretudo com a mudança de preço e a mudança de ano civil, perceber como é que o Egito vai conseguir reagir à aquisição de trigo e basicamente o Egito consegue romper com a suposta escassa possibilidade de oferta de trigo que era fornecida pela Ucrânia, rompe esse acordo e depois acaba por celebrar um acordo com a Rússia para fornecimento de trigo, que é verdadeiramente um país que tem muito impacto no mercado a nível mundial e que está no top 4, quer de produtores, quer de exportadores de trigo a nível mundial. Aliás, a Rússia tem mesmo um peso, uma cota de mercado que é superior a 20%, muito superior a 20%, é mais perto até dos 30% a nível de exportação de trigo a nível mundial. Ora bem, mas voltando aqui a esta situação, então vejam que afinal toda a gente dizia que se a Rússia libertasse os portos, que não era a Rússia que controlava os portos, a Rússia não pode dar-se ao luxo de permitir que a marinha mercante possa ser instrumentalizada para transportar ou para intermediar o transporte de armamento para a Ucrânia e da Ucrânia exportar outro tipo de bens que possam ser utilizados para o esforço militar ucraniano, a Rússia tinha de ter as garantias de que os portos não seriam utilizados, instrumentalizados para estas finalidades. Ainda assim, as pessoas diziam que era a Rússia que tinha de libertar os portos. Muito bem. Então, os acordos foram celebrados tanto com a Ucrânia como com a Rússia. A Ucrânia ficou até responsável pela desminagem dos portos, porque a Rússia não conseguia, não tinha como poder minar
plantar minas marítimas no porto de Odessa e nos outros portos, porque não tinha esse acesso. Se tivesse esse acesso, a Rússia tinha até entrado em Odessa por essa via, nunca o fez. E ficou à responsabilidade da Ucrânia essa desminagem, digamos assim, dos portos ucranianos. Ora bem, isto ia resolver o problema e agora íamos resolver o problema da fome a nível mundial. O próprio secretário-geral das Nações Unidas foi atrás desta conversa, produzir vários conteúdos desta natureza e, repare-se, afinal, chegamos à conclusão de que o desbloqueio dos portos ucranianos não resolve a subida de preço e da escassez. Portanto, uma vez mais, nós vemos que tivemos aquilo, sim, por parte da imprensa, da comunicação social e dos meios diplomáticos ocidentais, uma campanha verdadeiramente propagandística, montada apenas para querer fragilizar a Rússia e não propriamente preocupada em saciar ou em dar resposta às necessidades alimentares a nível mundial. Portanto, porque afinal nós vemos e quanto à questão dos transportes, quem é que vai ser responsável, e à questão das petrolíferas. Bom, isto já são lobbies com os quais ninguém pretende meter-se, porque são lobbies demasiado fortes e naturalmente não se puseram a jeito como se diz porque há que a Rússia se pôs a jeito. Portanto, desfeito este mito, nós temos ainda uma outra situação, é que aquilo que se dizia era que os cereais eram muito importantes para os países subdesenvolvidos que precisavam, com efeitos imediatos, rapidamente, desses mesmos cereais. Certo? Certo. Agora reparem uma coisa. Então, por que razão é que o Líbano rejeitou cereais da Ucrânia? Alega apenas atrasos nas entregas. O Líbano invocou atrasos nas entregas. Ora bem, mas não era suposto o Líbano também, enquanto centro de recepção de cereais, sobretudo do trigo, para moagem e para depois poder produzir quer a farinha de trigo, quer também, por outro lado, para a produção de pão, para inúmeros países, não para inúmeros países da região, mas sobretudo o trigo para poder ser comercializado por outros países do Médio Oriente, e de repente recusa 26 mil toneladas de cereais. Quer dizer, então isto vai para o Líbano e para estes países, todos estes países precisam, e depois o Líbano dá-se ao luxo de recusar este tipo de conteúdo. Isto, a meu ver, não faz qualquer sentido. Isto, a meu ver, é absurdo, e mais absurdo ainda é nós vermos que o cargueiro tinha a bandeira da Serra Leoa, portanto, o navio zarpava da Serra Leoa oficialmente, mas era utilizado por outro tipo de países, naturalmente, mas não vai para a Serra Leoa. Isto é comum, naturalmente, nos navios, quer nos cargueiros, quer nos graneleiros. Porquê? Porque são paraísos que, do ponto de vista fiscal, acabam por ter regimes muito mais favoráveis pelo facto de estarem registados com bandeira de determinados países, como a Serra Leoa, temos também as Ilhas Virgens Britânicas, temos assim vários paraísos neste aspecto. E depois, quer dizer, então o navio, em vez de voltar ou de descarregar todo o conteúdo que tem para países subdesenvolvidos que verdadeiramente precisam dele, não. Vai a caminho do Líbano, que depois ainda por cima se dá o luxo de recusar. Portanto, nós partimos de uma situação em que os cereais ucranianos eram vitais e fundamentais para acabar com a fome no mundo, e a Rússia impedia que se atenuasse este problema de fome a nível mundial, esta crise alimentar mundial, e depois chegamos ao cúmulo de termos países que são necessitados e que recusam os cereais ucranianos. Mas reparem que isto não fica por aqui. Vejam bem esta notícia também que foi publicada no passado dia 8, e vejam quais é que foram os destinatários destes cereais ucranianos. Portanto, havia uma pressa muito grande em conseguir escoar. Onde é que eles andam? Então reparem, 4 navios transportando mais de 180 mil toneladas tiveram como destino portos turcos. Portanto, aqui está supostamente mais um país subdesenvolvido que precisa bastante destes cereais. E agora reparem que os destinos dos outros 6 navios foram Itália, China, Irlanda, Inglaterra e Líbano. Todos estes, excluindo se calhar o Líbano, são países, como nós sabemos, subdesenvolvidos. Então, eu fui recuperar, eu agora não tive tempo de recuperar a informação das Nações Unidas. As Nações Unidas basicamente vieram justificar estes destinatários com
Uma razão é que, segundo as Nações Unidas, e vieram, já não lembro quem foi a senhora que veio intervir neste aspecto, veio dizer que os cereais estavam em risco de poder deteriorar-se e de não poder e de serem inutilizados, então foram transferidos para estes países nas proximidades. Ora, como sabemos, da Ucrânia à China é um saltinho, portanto é muito perto. Mas o que é certo é que houve um navio que ainda teve como destino a China, quando teve de passar por um sem número de países, todos eles em necessidade e todos eles supostamente são vítimas da crise alimentar mundial, e depois temos um navio que vai para a China, outro que vai para a Itália, Irlanda, Inglaterra e até mesmo o Líbano. Então, praticamente tudo países bastante ricos, com desenvolvimento elevado, e eu não estou a perceber, afinal, quem é que está a beneficiar disso.